Você que tem dificuldade de, partindo de uma folha em branco, criar um texto estruturado numa dissertação argumentativa de concurso público ou vestibular, siga essa estrutura que me ajudou muito a aumentar consideravelmente minha nota na redação e tenho certeza que vai aumentar a sua também. E o melhor, vai sobrar mais tempo para você focar nas questões objetivas da prova. Vamos para a tela que eu vou mostrar logo na prática. Pessoal, estamos aqui na tela do Word e eu já trago para vocês aqui uma estrutura da primeira frase da introdução da redação. Primeiro você vai trazer o contexto, que eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é o contexto, seguido do tema da redação, pode copiar o tema, mas aí você vai trazer um verbo e seu ponto de vista. Pronto, criou o tópico frasal. Isso você já não vai perder tempo na prova. O que é que eu vou escrever? Isso tá no tema, tá? Então, de antemão, já vamos pegar aqui um tema de exemplo. Por exemplo, a prova aqui do Sebrasf de 2017, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Ele trouxe dois textos apenas como referencial, mas por esse modelo que eu trouxe aqui para vocês conseguem começar a discursiva basicamente com o que eles já propuseram. Beleza, vamos lá. O que seria o contexto nesse exemplo que eu trouxe aqui? Vejam, o próprio tema da discursiva já nos traz um contexto nas relações sociais contemporâneas, tá? Aí vocês podem trazer aqui no contexto, por exemplo, aqui. Vamos lá. Como é que eu faria essa redação discursiva? Nas relações, posso até copiar isso aqui, né? Nas relações sociais contemporâneas, vírgula. Nas relações sociais contemporâneas. Vejam, de onde eu tirei isso? O próprio tema já me trouxe o contexto, tá? E aí eu vou copiar aqui o tema, a intolerância, né? A intolerância. E eu vou desenvolver a intolerância e a cultura do ódio. Eu vou trazer um verbo, mais o meu ponto de vista. A intolerância tem gerado uma cultura do ódio. Pronto. Meu tópico frasal tá pronto. Ah, Kleber, achei complicado que você trouxe do jeito que você trouxe aí. Mais fácil ainda. Vou fazer vou fazer a mesma frase de uma maneira mais prática, como eu faço nas provas. Aqui facilitou porque tem relações contemporâneas, mas você poderia colocar aqui o contexto, como ele está trazendo a Constituição brasileira, o contexto, você poderia colocar no Brasil, né? No Brasil, vírgula, copia isso daqui, ó. A intolerância nas relações sociais contemporâneas tem gerado a cultura de ódio. Pronto. A intolerância, aí você vai colocar a intolerância. Vejam, mais fácil ainda, né? No Brasil, contexto brasileiro. Ah, se fosse no contexto internacional, no âmbito internacional, você conhece assim. Ah, se fosse uma evolução histórica. Ao longo do tempo, né? A sociedade tem gerado, entendeu? O contexto é isso. Você vai trazer o contexto. Beleza. O tema, você vai copiar aqui do tema da discursiva, mais um verbo e seu ponto de vista. Eu que estou dizendo que tem gerado cultura de ódio. Tem gente que entende que não. Beleza? E a partir dessa opinião, a gente vai discutir o que tem no tema aqui embaixo, tá? Aí no tema, o que é que ele pede? Em seu texto, discuta, por um lado, como as emoções e crenças pessoais alimentam a cultura de ódio, e por outro, como o conhecimento dos fatos, em detrimento da emoção e das crenças, pode contribuir para uma sociedade mais justa, fraterna, tudo que tem na Constituição, né? Construir a sociedade livre, justa, solidária, fraterna, então com democracia, com cidadania, isso vocês vão estudar em direito constitucional. Mas vejam que eu estou trazendo para vocês a estrutura como é fácil. Beleza. O que é que eu entendi disso daqui? Tá bem fácil,
que ele quer 2 parágrafos, um valendo 19 e o segundo valendo 19, e é um contrário ao outro. Então você vai usar a contradição. Então, qual o modelo aqui? Já fiz o tópico frasal aqui da introdução. Como que eu continuo isso aqui? Aí eu coloco, se por um lado, ele já me facilitou, né? Vírgula, já me facilitou, ele já coloca aqui. Se por um lado as emoções e crenças pessoais alimentam a cultura de ódio. Ah, Kleber, isso não vai perder ponto que você está copiando? Não, você está trazendo o tema da discursiva. Você vai desenvolver no seu desenvolvimento. Está apresentando na introdução o que você vai desenvolver nos seus parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, as emoções e as crenças pessoais alimentam. Se por um lado as emoções e crenças pessoais alimentam a cultura do ódio, por outro, aí você já vem aqui, ó. O conhecimento dos fatos, né? O conhecimento dos fatos pode contribuir para a construção de uma sociedade mais harmônica. Pronto. Por outro, o conhecimento construir a minha introdução. Beleza? Ah, Kleber, introdução pequena, 3 linhas. Nas provas do CESP, o que vale é... Vocês podem ver aqui, ó. 19 e 19. Então, numa questão que vale 40, 38 vale de conteúdo e 2 de estrutura e ortografia, né? Gramática. Então, vejam, o que vai valer aqui é o conteúdo. Então, eu faço introdução porque para eles não descontarem. Tem examinador que desconta por não ter introdução e desenvolvimento em conclusão. Então, eu faço uma introdução bem pequena de 3 linhas e uma conclusão também pequena. Se eu desenvolver bem, eu faço a conclusão pequena e pronto. Então, vamos lá para o desenvolvimento 1, pessoal. Então, a gente vai colocar aqui no que se refere, aí vai trazer logo na primeira linha, pessoal. O tema que foi trazido na discursiva para mostrar ao examinador. Vou falar sobre isso. Às vezes a discursiva tem 5 tópicos, tem 4 tópicos, 6 tópicos. Nessa só tem 2, facilita para o examinador e para a gente também. Então vamos lá. Quanto às emoções, né, e as crenças pessoais alimentarem a cultura do ódio, vírgula. Vamos lá. Quanto às emoções e as crenças pessoais alimentarem a cultura do ódio, vírgula. E aí você vai trazer seus argumentos relacionados às crenças pessoais que alimentam a cultura do ódio, né? Aí você pode trazer aqui relacionado à xenofobia, né? As pessoas que têm a crença pessoal de que seu país é melhor do que os outros. Vai trazer relacionado à religião. Cada um vai trazer seu contexto, né? Mas a crença pessoal que vai alimentar a cultura do ódio. E aí vocês vão trazendo essa base, né? Dos seus estudos. E aí eu indico muito, né? Que vocês vão nos sites de notícias G1 e entre outros. Pegue as últimas notícias dos últimos 6 meses. Dá uma lida de meio ambiente, de política, de cultura, de tudo. E pronto, e vai para a prova bem orientado, tá? E aí, como é contradição, no D2 você vai começar como? Entretanto, vírgula, ou em contrapartida. Ou seja, você vai trazer um elemento de ligação que dê essa ideia de contradição, tá? Em contrapartida, e vai pegar aqui o segundo tópico, né? O conhecimento dos fatos em detrimento das emoções e crenças, né? Já joga lá, ó. Ah, Kleber, posso copiar? Toda vez eu tô falando. Pode copiar, claro que depois você vai desenvolver, tá? Pode contribuir para a construção de uma sociedade em contrapartida, o conhecimento dos fatos em detrimento das emoções e crenças pode contribuir para uma sociedade melhor.
Ponto. Essa afirmação deriva do fato de que... E aí você vai desenvolver. De onde foi que os argumentos relacionados a contribuir para a sociedade melhor, né? Você conhecer os fatos, né? Em detrimento das emoções. O fato de que... E segue. Beleza. E por fim, a conclusão. Na conclusão, o que é que a gente vai trazer na conclusão? Qual a estrutura da conclusão? Aqui foi contexto, tema, né? Aí vou colocar aqui em cima, conclusão. Na conclusão você vai colocar um elemento de ligação conclusivo, né? Dessa forma, desse modo, né? Desse modo. Vírgula, né? Ou concluindo, vírgula. E vai. Aí qual é a estrutura? Aí qual é a estrutura que você vai colocar aqui? O seu ponto de vista, mais verbo. Não tem como o examinador olhar para o seu texto e dizer que não está coerente, tá? Mais tema. E depois você coloca embora e repete aquilo que a gente fez. Pode acontecer e tal coisa. Beleza? Então vamos lá. Vamos construir aqui a conclusão com base nesse roteirinho aqui. Então a gente vem desse modo, vírgula, ponto de vista. Qual foi meu ponto de vista aqui? A cultura de ódio tem sido gerada pela intolerância nas relações contemporâneas, né? A cultura de ódio tem sido... Aí vai colocar o quê? O que tá ali em cima, embora. E aí a gente vai trazer de onde isso aqui? Daqui, as emoções e crenças alimentares, isso, né? E termina com o outro tópico. Do ódio, o conhecimento dos fatos em detrimento da emoção e das crenças pode contribuir para uma sociedade justa e solidária, como disposto na Constituição Federal de 1988. Pronto. Estrutura da redação pronta. E funciona, Kleber. Vou mostrar na prática aqui embaixo uma redação que eu fiz desse mesmo ano do TRE Bahia, que eu até assumi esse cargo, né, para analista judiciário. Vejam o tema. Vejam aqui o tema. O próprio CESP trouxe um texto motivador, né? Considerando, aí trouxe o tema, considerando o fragmento do texto motivador, redija uma redação acerca do seguinte tema: o isolamento dos Estados Unidos no que se refere às questões climáticas, e pede para abordar esses dois tópicos. Veja, minha estrutura na sociedade internacional, contexto na sociedade internacional. Esse é o contexto porque não está falando de Brasil, ele está falando do esforço mundial e está falando dos Estados Unidos. Então, contexto na sociedade internacional, beleza? Tema, contexto, tema, o isolamento dos Estados Unidos no que se refere às questões climáticas. Igualzinho que eu coloquei, o isolamento dos Estados Unidos da América no que se refere às questões climáticas. Você copiou, Kleber? Copiei. Verbo desenvolvido, está gerando divergências com outras nações do mundo. Por quê?
O isolamento está gerando o que aqui? Ó? Enquanto uns estão com esforço mundial para conter as mudanças, Donald Trump estava o quê? Saindo do Acordo de Paris, denunciando o acordo. Então, é uma contradição, da mesma forma que eu fiz lá em cima. Beleza. No que se refere a está gerando divergências com outras nações no mundo, ponto. Eu poderia ter colocado o que aqui? Se por um lado o mundo está se esforçando para conter as mudanças climáticas, por outro, Donald Trump, né? Os Estados Unidos seguem na contramão dos acordos firmados entre os países para frear o aquecimento global. Na minha estrutura estava assim, só que eu pensei, não vou gastar tanta linha, eu vou fazer uma redação, eu sabia que o CESP, tá vendo aqui? Os pontos maiores são de desenvolvimento, isso aqui não conta. Eu aí reduzi, coloquei essa postura estadunidense, segue na contramão dos acordos firmados, ainda é uma contradição, beleza? Entre os países para frear o aquecimento global. Mesma coisa da estrutura que eu fiz lá em cima. Quanto ao esforço mundial para conter, principal instrumento do Acordo de Paris, tal. Entretanto, ou seja, desenvolvimento 1 fala uma coisa, no outro contradiz. No final, desse modo, aí traz o quê? Essa divergência dos Estados Unidos com o restante do país, eu trouxe a mesma estrutura que eu mostrei aqui para vocês, ó. Pode olhar, a mesma estrutura direitinha e que deu bom, tá vendo? Nota máxima em conteúdo do tema. Lógico, eu conheci o tema, mas veja que a estrutura é essa. Eu faço o esqueleto da redação, escrevo e já parto para as provas objetivas, que você não perde tempo. Vamos treinar mais um tema aqui? Esse tema que eu falei foi de contradição, mas aí tem diversas outras formas de você fazer isso. O início é igual, contexto, tema, verbo, ponto de vista. A partir daí você pode fazer o quê? Causa e consequência, tá? Aí eu vou falar aqui mais ou menos como você faz a causa e consequência. Vou fazer um esqueletinho. Pode ser conceito, causa, exemplo. Você vai trazer o conceito de cada coisa, né? Tem questões que pedem para você conceituar e exemplificar. Aí já facilita. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um outro tema de uma prova de concurso recente. Vamos lá. A inteligência artificial de desafios e oportunidades, tá? Quais são? E para a gente abordar esses três aspectos. Contexto. Qual o contexto aqui? Transformações sociais, benefícios sociais, estratégias para serem desenvolvidas para a sociedade, né? Então, eu sempre traria aqui o quê? Como benefício social, né? Então, eu vou colocar aqui na sociedade contemporânea, vírgula, contexto, na sociedade contemporânea, a inteligência artificial, o tema não é esse? A gente não vai fugir do tema, tá? Então, a inteligência artificial tem gerado desafios e oportunidades. Ah, Kleber, essa é a melhor forma de fazer? Não, isso aqui foi o que eu aprendi e que eu achei a forma mais prática de eu não perder tempo na prova de concurso. Prova de concurso você tem que ter muita agilidade. Eu aprendi isso daqui com os professores, com a Júnia, principalmente a Flávia Rita e outras professoras e outros professores que traziam modelos de redação e eu achei esse o mais prático, tá? Então veja, contexto, tema, verbo e ponto de vista. Contexto na sociedade contemporânea, tema, inteligência artificial, desafio e oportunidade. Ele já deu a deixa aqui, ó. Tem gerado desafios e oportunidades. Não tem como dizer que eu fugi do tema, né? E aí eu vou abordar esses três aspectos. Como é que eu vou falar aqui nesse contexto? Ou posso colocar assim, por exemplo, entre esses aspectos
Veja que eu estou tirando tudo do tema aqui, ó. Aspectos a serem abordados. Entre esses aspectos estão as transformações. Eu vou apresentar as transformações causadas pelo desenvolvimento das ferramentas. Os benefícios e problemas ocasionados por isso. Estou apresentando o que eu vou falar em cada capítulo. Eu estou apresentando o que eu vou falar em cada desenvolvimento. Ponto. Kleber, eu posso fazer isso? Não só pode, como deve. Não perde tempo. Beleza. Fiz aqui o tópico frasal da introdução. Trouxe os 3 tópicos que eu vou abordar, um em cada capítulo. E vejam, o último é o que? Estratégias governamentais e individuais a serem desenvolvidas. Eu traria o máximo de conteúdo possível e essas estratégias já seria a conclusão. Eu colocaria aqui desse modo, no final, né, na conclusão. Aí, como é que a gente faz você traria o ponto de vista, né? Então aqui, ó, desse modo, aí eu vou falar dos desafios, né? Os desafios que a inteligência artificial tem gerado, demanda estratégias. Estou tirando de onde isso? Demanda estratégias governamentais e individuais sendo desenvolvidas, tal. Você traz logo no início do tópico, ou seja, eu já estou fazendo uma conclusão e trazendo o último tópico e vou desenvolver ele aqui. Eu não preciso fazer 3 desenvolvimentos e depois concluir. A prova já está deixando a bola rolando aqui para a gente chutar que isso aqui é uma conclusão, as estratégias governamentais. Beleza pura. Você já faz uma conclusão com essas estratégias aqui. Então aqui seria a conclusão. Aí vai ter o desenvolvimento 1, né? Lembra sempre de deixar o recuo, pessoal, aqui, ó. Beleza? Aí vai ter o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E o desenvolvimento 3 meu já vai ser a conclusão. Aí pronto. Aí vamos desenvolver desenvolvimento 1 em relação às transformações, né? Transformações. Tal. Beleza. Fechou o capítulo. Fechou o período. Outro aspecto relacionado a essas transformações é isso. E no final, para exemplificar, né? Tal. Beleza. No outro aqui, no que se refere aos benefícios, tal, que tá aqui, né? No tópico 2, você vai desenvolver. Fechou aqui o parágrafo. Além disso, você pode acrescentar, né? Como exemplo no final. Beleza. Redação prontinha. A estrutura é essa, pessoal. E aí você pode fazer causa e consequência, tá? Aí aqui, se fosse causa e consequência, o que é que você faria? Em relação às transformações, tal. Uma das causas é isso. Como consequência, isso. Lá embaixo, aqui embaixo você traria o quê? No que diz respeito aos benefícios, uma das justificativas é isso. Em função disso. Ou seja, você traz a causa e a consequência. Causa e consequência. Dentro do mesmo desenvolvimento. Ah, mas poderia vir uma discursiva... só isso daqui, ó. Vamos supor que não trouxesse os tópicos.
inteligência artificial, desafios e oportunidades. Eu ia trazer em um parágrafo desafios e no outro oportunidades. Se eu trouxesse como causa e consequência, eu ia trazer desafios num parágrafo, causa e consequência, como eu estou falando aqui, né? Causa e consequência, causa e consequência dos desafios, causa e consequência das oportunidades, beleza? Mas eu poderia ter também um tema geral, a inteligência artificial. Você trazer um capítulo todo de causa e um capítulo todo de consequência. Entendeu? No desenvolvimento aqui seria causa, aqui seria consequência. Então, tem muita forma de você desenvolver, mas sempre baseado nessa estrutura, tá? Você vai iniciar com texto, tema, verbo, ponto de vista, vai desenvolver com base nos tópicos, sempre nessa ordem, e no final você vai concluir ponto de vista, verbo, tema, tá? Ponto de vista, verbo, tema, desenvolve a conclusão e encerra a sua redação. Eu trouxe mais um exemplo aqui de uma redação minha na prática, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma redação que eu não sabia escrever o tema. Assim, quando eu peguei a prova, eu disse o que eu vou escrever nessa prova. Foi uma prova foi da TRF5, da FCC. Olha o tema: heróis, mitos, música, roupas típicas e outras tradições e tal, né? Falando de cultura, né? Imaginar a nação como algo positivo, reforça a ideia do outro e tal. Aí eu pensei o quê? Veja de onde eu tirei aqui, ó. Ele fala aqui, ó, lá em cima, ó, outras tradições nacionais que confirmam a naturalidade histórica e definem os valores. Ou seja, de onde eu tirei o contexto? Daqui de cima. Então, ao longo da história da humanidade, ao contexto, tá vendo? A aceitação de diferentes povos. E aí vim trazendo. E aí eu trouxe a evolução histórica. Como ele traz aqui em cima a naturalidade histórica e vem falando de cultura, eu trouxe a evolução histórica. Trouxe aqui em cima, como eu já falei, ensinei para vocês aí em cima, no primeiro parágrafo, no passado, e no outro parágrafo, atualmente. Evolução histórica, concluí. Desse modo, conceito de nação, trouxe o que está aqui e fechei o tema. Poderia ter tirado a nota baixa, tirei uma das notas mais altas dessa. O FCC nessas provas assim, as notas são bem baixas, né? Tanto que eu subi na classificação nesse concurso. Eu não fui nomeado nesse concurso porque eu fiz para a AJA, né? A analista judiciária da área administrativa. Se eu não me engano, eu fiquei em, não lembro, sétimo, sexto, mas não fui nomeado, tá? Mas porque minha nota da objetiva não foi boa, mas na discussível eu subi por conta de fazer uma estrutura boa de redação e trouxe comecei a trazer o que eu já havia estudado, a minha bagagem teórica, e escrevi, tá? Beleza, pessoal? Quem tá gostando das minhas dicas aqui das minhas dicas práticas que eu tô trazendo aqui no canal, não tô trazendo conteúdos teóricos assim soltos, tô trazendo dicas práticas de que eu vivi ao longo dos mais de 16 anos fazendo prova de concurso, e tô aqui para ajudar vocês. Eu só peço para vocês, pessoal, se inscrevam no canal, encaminha para quem não sabe fazer redação, que quer umas dicas de redação, deixe seu like e escreve aqui embaixo se tá gostando do conteúdo e quais conteúdos vocês queriam ver aqui no canal, tá? Que eu tô gravando uma série de vídeos para ajudar vocês. Um abraço e até mais.